Olá, olá, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Vamos falar sobre problemas respiratórios na infância e falar deste assunto toca meu coração porque, nós passamos por isso na infância da nossa pequenininha, da nossa terceirinha. Recentemente ela teve uma questão também respiratória, depois de anos em remissão aí das suas questões respiratórias. Mas a vida é assim, né? Um eterno aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos. E vou falar um pouquinho dessa parte respiratória e vou fazer análise de 2 desenhos para que vocês consigam perceber e ter um gostinho aí do curso Olhar Além dos Sintomas, que nós vamos abrir as inscrições logo mais que finalizarmos a jornada. Dia 12, 13 e 14 de setembro teremos a jornada Olhar Além dos Sintomas, onde você vai conseguir também identificar a relação que a tristeza tem com alguns órgãos e praticar, fazer alguns exercícios para ajudar a criança a lidar com as suas dificuldades. Olá, meus amores, sejam bem-vindas. Vou honrar aqui o tempo de vocês, que hoje por aqui tá frio. Como é que tá o tempo aí? Escrevam aí para mim a profissão de vocês. Quem é mãe também é muito bem-vinda. E se as crianças que vocês atendem ou têm em casa, se tem alguma dificuldade de respiração, e o que isso tem a ver com a tristeza. Escrevam aí para mim, porque hoje em dia não dá mais. Para que? Frio demais, né, Márcia? Calor, Patrícia, pelo amor de Deus, tô indo aí. Nossa, aqui tá um frio. Ontem estava um calor maravilhoso e hoje aqui está super frio. Márcia, você é de sul de Minas. Eu tô no interior de São Paulo e aqui está muito, muito, muito frio. Oi, minha amiga, um beijo, querida Lu. Muito frio, né? Terrível. A Débora diz que a filha tem dificuldade de respiração. Sim, pode escrever quais são as comorbidades da dificuldade da respiração. Isto é, se ela acorda de madrugada, se ela faz xixi na cama, se ela tem dificuldade alimentar, recusa, porque afinal de contas não sente muito o cheiro dos alimentos, se ela tem dificuldade de concentração. Tô na Bahia Climático, atendi uma pessoa da Bahia hoje, falei, meu Deus, ela tava só de alcinha, eu falei, nossa! Que delícia. Anne, 5 graus aí, meu amor. Deus o livre. Não, gente, eu não aguento. Não aguento isso. Nossa, Curitiba é frio, né, gente? Meu Deus do céu. Eu adoro calor. Eu gosto daquele momento que tá o calor assim, sabe? Que parece que derrete o asfalto. Ai, eu adoro esse calor. Escrevam aí para mim as dificuldades das crianças e eu vou fazer uma abordagem assim bastante simples para que vocês consigam compreender qual é a relação da respiração com a tristeza. Eu deixei hoje nos meus stories e aquilo que eu aprendi na faculdade com a minha amiga Lu que está aqui, que essa questão da respiração bucal é uma alteração sistêmica. Sim, crianças que respiram pela boca, as crianças têm uma alteração grande, não apenas na arcada dentária, na postura da língua, mas elas também têm uma alteração importantíssima corporal. São crianças desatentas, são crianças que não conseguem realmente se concentrar em uma única atividade, têm uma recusa importante para práticas esportivas, não gostam de fazer aula de educação física, e aí isso gera uma bola de neve. A criança não respira bem, não se sente inspirada também pela vida. Isso pode trazer alterações na pele, A pele é o nosso órgão que está em contato com o ambiente e isso pode gerar uma série de outras alterações sociais. A Paty escreveu que uma criança chora muito durante o sono. Podem escrever aí, dificuldade de concentração, muito tímida, tem asma, escape de xixi à noite. Atendeu uma mãe queixa de sobrinho da criança, terá que fazer cirurgia de adenoide de amígdala. Aqui nós fizemos cirurgia de adenoide, e não adiantou nada. Não adiantou nada. Inclusive, um dos casos que eu vou analisar, inclusive de olhar o desenho da mãe, eu perguntei, A queixa dela era agitação? A queixa inicial dela?
Dificuldade de concentração e responde com aspereza quando é contrariado. Eu olhei para o desenho e falei assim, tem dificuldade de respirar. E aí ela disse que sim. Mateus, 12 resfriados em 2022, algo emocional? Pode ser alergia também. Alergia alimentar, alguma coisa relacionada ao próprio clima, né? Pandemia, voltou às aulas, né? Não sei se ele ficou parado em aulas online, como é que fica isso? Mateus fica congestionado com frequência e dorme mal. Também tem seletividade alimentar, resiste tanto para dormir, tanto para comer. Exatamente, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, não é porque eu sou fonoaudióloga que eu não posso ajudar uma criança que tem dificuldade de respiração. Não é porque você é mãe que você vai deixar de ajudar o seu filho, que você é professora, você é profissional da área da saúde, da educação. Hoje em dia, nós temos que olhar para as diversas alterações da criança. Se a criança está ali na minha frente, a criança não consegue executar um exercício com a língua, não consegue prestar atenção na escola, troca letras na hora de escrever, na hora de falar, e eu não tenho um recurso para ajudar, ou eu acho que não é da minha área, né? Eu vou ficar encaminhando essa mãe para quantos mil especialistas, né? Não que não precise ir num médico, precisa, mas quais ferramentas eu, que trabalho com criança, preciso ter e posso ter para ajudar essa criança que está aqui na minha frente, né? É muito importante, tá? Então, eu quero dizer que existem dois tipos de educação. Existem mais, mas existe dentre as variáveis dessas que eu vou falar, as que mais chamam a atenção. Famílias que querem deixar as crianças extremamente conectadas com a natureza. Você tem que ser forte. Vamos fazer exercícios para melhorar a imunidade. Vamos praticar esportes. Aí coloca a criança para fazer natação, coloca a criança para fazer dança, coloca a criança para fazer vôlei, basquete. São famílias cheias de energia que colocam as crianças para serem fortes. E aqui existe um ponto importante, né? Famílias que colocam as crianças para serem fortes, né? É como se a criança não pudesse entrar em contato com a tristeza. Sentir tristeza é algo assim que não está no dicionário dessa família. Quando a criança expande, quando a família encoraja a criança para enfrentar os desafios, imagina, sentir tristeza é para os fracos. E aí, quando a gente reprime, né? Quando a gente tenta, passar por cima de um sentimento, isso vai reverberar em algum lugar no corpo. Os sentimentos nós não podemos suprimir, nós não podemos deixar de sentir. A questão é o que eu faço quando eu sinto. Existem pais que quando a criança está meio paradinha ali, quieta, falam, vamos meu filho, vamos jogar bola, vamos fazer alguma coisa. São famílias quentes que querem fazer a criança realmente entrar em contato só com alegria, só com euforia. E muitas vezes essa criança fica com raiva, porque ela não sabe sentir a tristeza. E isso acaba reverberando na sua respiração. Às vezes a criança fica tão eufórica e aí chamam de ansiedade. Isso pode reverberar também na sua pele. Em algum lugar a tristeza vai aparecer. Em algum lugar a tristeza vai aparecer, que tem uma relação profunda com a respiração. Pela medicina chinesa, a tristeza se relaciona com os pulmões, com a pele, com o movimento da introspecção, tão necessário para que nós possamos enfrentar a vida de uma maneira integral, de uma maneira plena. Esse é um tipo de família, famílias quentes, que gostam das crianças, para as crianças serem corajosas. Oi, Dani, um beijo, meu amor. E existem famílias que são mais frias, que querem colocar a criança assim dentro de uma redoma de vidro, para a criança não pegar friagem, para a criança não entrar em contato com... Eu sou esta mãe que coloca as crianças na redoma de vidro, super protege a criança. Que a criança não pode sentir... tem que lavar a mão. Eu era essa mãe do meu primeiro filho. Tem que lavar a mão para pegar. Meu Deus, só quem limpa o quarto da criança é a mãe, sou eu, porque vai que pega uma bactéria. Então, esse excesso
excesso também de introspecção deixa a criança contraída e não deixa a criança expandir. Então, existem dois tipos de comportamento e existem as subdivisões dentre elas, né? Mas os dois extremos, pessoas muito quentes, famílias quentes, que não querem que a criança contraia, né? Minha mãe tá dando risada, porque ela sabe, né? Foi exatamente assim. E famílias extremamente frias, né? Que não quer que a criança expanda, né? Não quer que a criança entre em contato, é como se o mundo fosse realmente perigoso. E a família acaba sufocando a criança. O meu filho mais velho teve adenoides hipertróficas. Ele teve que fazer a cirurgia de adenoide também, mas a cirurgia dele foi um sucesso. Mas eu sufocava o meu filho. E eu contratei uma babá que ficou 10 dias na minha casa e não pegou a criança. Ela chegava da rua, só não tomava banho, mas se trocava, lavava as mãos, uma técnica de enfermagem, uma profissional incrível que eu conheci até na casa de um paciente meu. E ela nunca pegou o meu filho, o excesso, né, de proteção ali, né? Ele, né? É claro que tem vários outros fatores, mas olhando de um modo sistêmico, né, ele teve essa alteração respiratória importantíssima. Qualquer coisinha que acontecia com ele, ele se empipocava, se empolava inteiro também. Era uma picadinha de uma formiguinha, era picadinha de alguma coisa, meu Deus, né? Então, tanto um extremo, excesso de extroversão, quanto o excesso de introspecção, causa alteração respiratória na criança. Mãe de filho único faz isso mesmo. Ele foi filho único por 7 anos. É muito desafiador mesmo, é muito difícil mesmo. Né? Depois com as meninas foi mais tranquilo. Bem mais tranquilo, muito mais leve. Né? Então, quando as mães acham que a criança é muito frágil ou que a criança precisa enfrentar o mundo de uma maneira única, né? Meu Deus do céu, a criança não sabe ter a tristeza natural. E o que é a tristeza natural? Então imagine, se eu estou ali tomando meu suco na escola e aí de repente um amigo esbarra e derruba meu suco. Uma criança muito eufórica, uma criança que é criada para ser forte, essa criança vai enfrentar, né, o seu amigo do jeito que os seus pais ensinaram, né? Vai bater, né? Vai empurrar, vai ter uma reação exacerbada, porque a criança não sabe ficar na introspecção de tipo, meu suco caiu, né? Não sabe processar, é uma criança extremamente reativa. Isso vai acumulando aí essa energia na criança. E o oposto também. Tô lá na escola tomando meu suco. Alguém esbarra. Aí aquela criança que chora, que é como se, meu Deus, o mundo tivesse acabado. Né? Não sabe olhar para frente e ver, nossa, tem vida depois disso. Ok, né? Ele esbarrou e tá tudo bem, eu posso, né, comprar outro suco, né? Eu posso até falar com ele, não gostei do que você fez comigo. Um beijo, Dé. Mas fazer a criança lidar com a dificuldade, né? Então, tanto de um lado quanto do outro é ruim, é muito patológico para a criança, tá? Então, não dá pra gente querer que a criança seja extremamente forte e não lide com a tristeza. Não dá pra gente querer que a criança seja extremamente frágil, né? Colocar numa redoma de vidro e não lide com a tristeza, porque ambas situações podem trazer alterações respiratórias ou de pele na criança. A criança precisa se sentir inspirada pela vida e entrar em contato com a harmonia. A vacina, né, para os males respiratórios, né, para as dificuldades de tristeza da criança, é entrar em harmonia com o que está acontecendo no momento presente. Então, alguém esbarrou no meu suco, né? Eu tenho uma mente tão presente, né? Eu consigo perceber o que está acontecendo sem reagir ou sem contrair de uma maneira muito patológica. Eu respiro, eu tenho minha mente focada no agora e eu consigo responder e não reagir. Reagir de uma maneira muito vitimizada ou reagir de uma maneira muito raivosa. Isso faz com que os meus pulmões recebam a energia necessária para eu lidar com a vida. Quando eu tenho, né, a respiração de uma maneira saudável, eu consigo inspirar, me sentir conectado com a vida. Faço uma pausa
e eu exalo o ar entrando em contato, né, com a introspecção, eu posso lidar muito melhor com as situações inesperadas da vida. Se eu recebo uma prova e de repente me dá um branco, e é uma criança que já tem alterações respiratórias, essa criança pode ter ali uma crise, né? Às vezes nem é ansiedade, mas a criança não se sente, não está preparada para encarar a vida do jeito que ela é. Não está preparada. Então, por exemplo, a minha filha, né, que teve diagnóstico de asma com 5 meses de idade, né, bebezinha ainda, ou até hoje ela precisa controlar a sua própria respiração. E recentemente ela teve uma crise, né, porque ela passou por uma questão de exclusão, de rejeição, e aí é um gatilho para a crise de asma vir. Graças a tia Dani a gente conseguiu encontrar esse olhar além dos sintomas. Então, hoje, quando ela está em época de prova, né, ela vai com a mãozinha no peito, né, respirando fundo. E ela fala, né, pro meu marido que leva elas, né, pra escola: pai, eu tô respirando bem fundo porque meu coração tá muito acelerado, pai. Meu coração tá muito acelerado, tô respirando fundo. Quando ela recebia a prova, ela falava que a mãozinha dela ficava gelada e sentia o coraçãozinho dela bater, né? Ela falou assim: mãe, parece que o ar não vem. Mas eu aprendi, mãe, que eu preciso respirar fundo, que eu preciso trazer calor para o meu corpo. Eu quero que vocês anotem isso, né? A criança precisa sentir a expansão. Uma criança que é muito introspectiva, que era o caso da Marina, né? Ela precisa trazer calor para o seu corpo. Então ela esfrega as mãozinhas, ela coloca no peito, né? Ela mexe assim nos braços, ela vai esfregando e ela consegue se conectar com a energia do fogo, com a energia da alegria. Isso traz mais harmonia para ela. Uma criança que consegue sentir, né, a tristeza de uma maneira natural, consegue ficar mais contraída, e depois eu vou falar como que a criança consegue ficar mais contraída, mais introspectiva, para lidar com os problemas respiratórios de uma maneira natural, né? Uma das maneiras incríveis que tem, sabe, é a criança saber de uma vez por todas, se movimentar diante de um desafio. Geralmente as crianças, né, elas ou reagem, né, negativamente, ou elas ficam muito paralisadas, né? Isso também pode trazer alterações. A criança pode, né, até ter outra patologia, como o medo, por exemplo. Aí já não é mais tristeza, é o medo, mas a tristeza que domina ali no ciclo de geração de energia, segundo a medicina chinesa, o medo. Se a criança não sabe sentir a tristeza, né, a tristeza acaba invadindo o medo, e o medo é regido pelo elemento água, e a criança não consegue controlar o esfíncter. Então, sentir a tristeza, existem alguns passos. Para a criança conseguir respirar, conseguir se sentir inspirada pela vida, existem alguns passos. Eu quero que vocês anotem. O primeiro passo é a criança se conectar com o seu movimento corporal. Hoje em dia as crianças estão assim, imóveis. As crianças ficam paradas ali horas na frente da tela de um computador, né? Fica na escola, ou fica na tela de um computador, ou na tela do seu celular, ou do tablet, né? Imóveis. A primeira coisa para a criança saber lidar, né, com aquilo que vai acontecendo na vida é saber se movimentar. É levantar, né, ir no banheiro, fazer o seu próprio lanche. É saber reagir diante das dificuldades da vida. Não é simplesmente, mãe, eu quero uma coisa, mãe, quero outra, né? Ou ficar chamando a empregada, ficar chamando a vovó. A criança precisa se movimentar. A criança precisa fazer um esporte, né? Diante de um desafio, né? De um time que a criança está jogando e o time perde, que a criança vai lidar com a harmonia, com a aceitação do que está acontecendo no momento presente. Então, o primeiro é se mover. O segundo é controlar a mente, estando em paz com o que está acontecendo no momento presente. Práticas, né, de meditação ativa para a criança. Né? Pedir para a criança colocar a mão no peito, sentir o abdômen mexendo, o tórax mexendo. Né? Fazer alguns movimentos de poses poderosas, colocar as mãos na cintura.
e fazer a criança se sentir inspirada pela vida, né? Imaginando que ela é mesmo super-homem, né? Para ela ir trazendo a energia da coragem. O outro ponto, né, que faz com que a criança lide com as suas dificuldades no dia a dia é praticar a alegria, a gratidão. Hoje as crianças são muito pidonas. As crianças querem sempre mais além do que elas já têm. E elas ficam assim, parece que nada é suficiente. É muito difícil, né, suprir as necessidades materiais, né, das crianças hoje em dia. Né? Ensine a criança a ter gratidão. Isso por si já traz a criança, né, a se conectar no momento presente. É muito, muito importante. É muito importante, tá? As crianças precisam entrar em contato com a natureza, com os ciclos naturais da vida. Por que será que no inverno, no outono, os problemas respiratórios vêm mais? Né? Porque segundo a medicina tradicional chinesa, o nosso corpo, né, ele contrai, e essa contração é necessária em vários momentos do nosso dia a dia. Né? Nós precisamos contrair, né? O inverno, frio, né? O outono, início da contração. Se a gente não sabe contrair de uma maneira natural, isto é, ficar parado. Quero dar um exemplo para vocês. Meu marido levou as meninas para fazer exame esse final de semana, eu estava dando aula, e aí a minha mais velha, né, falou assim: ai pai, empresta o celular aqui pra gente ver, jogar ou pra gente ver foto. Meu marido falou: não vou dar o celular não. Fiquem aí esperando. Ah, mas a gente vai fazer o quê? Ele falou assim: fica respirando. Fica olhando as pessoas, né? Fica mexendo na blusa. Fica aí em contato com você. Fica aí em contato, fica aí. Como que nós fazíamos? Né? Na nossa geração, nós sabíamos ficar em tédio. Nós sabíamos contrair. Nós sabíamos ficar em contato com o nosso corpo. Né? Hoje em dia, parece que não pode. A criança tem sempre que estar distraindo a cabeça. Né? Sempre em expansão. E aí é muito complicado, porque isso subtrai, né, a habilidade do nosso corpo contrair. E aí, melhorar a imunidade no inverno, no outono, né, saber contrair, entrar em contato com a tristeza, com a harmonia, com a introspecção, faz com que a criança tenha muito mais saúde. Ensine a criança a superar as suas dificuldades, a ficar sozinha com ela mesma. Né? Eu atendo adolescente que nem para ir tomar banho a criatura vai sozinha, leva o celular e fica vendo vídeo de jogo, de como passar fase. A criança nunca fica sozinha, isso é muito horrível, é péssimo, terrível. Né? Então ajude a criança a contrair, né? Não se vitimizar, mas entrar em contato com a harmonia com ela mesma. Faça ela se movimentar. Né? Tem que fazer atividade física, tem que ter contato com a natureza. A criança tem que, não é possível, tem que. Eu vou fazer a primeira análise aqui, meus amores. Nossa, não tem como eu deixar de outro jeito, vai ficar assim mesmo, meio caidinho assim, tá? Essa mamãe me mandou o desenho hoje, eu achei muito interessante, né? A queixa dela era: dificuldade de concentração, resposta, 6 anos o menininho, resposta áspera quando contrariado, né? Eu bati o olho nesse desenho e eu perguntei, eu falei, ele tem problema respiratório? Né? Aí ela me respondeu, sim, ele tem adenoide e sono inconstante, ele não vai operar a adenoide porque o otorrino falou que a amígdala dele é pequenininha, então não precisa operar. E o que eu percebi aí? Né? Por que eu percebi que ele tem problema respiratório? Né? A queixa dela inicial não foi essa, foi dificuldade de concentração. Mas olha como ele desenha a casa. Né? Ele se coloca no meio, né, entre os pais e faz uma casa que não tem quase janela, não tem quase contato com o mundo exterior. A porta é muito, muito pequenininha. Né? O desenho até tá adequado, né, para faixa etária, 6 anos, mas falta colorido na vida. Né? Um desenho que não tem cor. Então a porta muito pequena, né? A percepção que eu tenho é: eu não estou aberto
né, a receber aquilo que o mundo tem a me oferecer. Não estou, né? E eu tenho uma leve curiosidade, né, as janelas bem pequenininhas, tenho uma leve curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo afora, né, mas eu prefiro ficar assim aqui, no meu mundo. A adenoide aumentada, né, isso traz a dificuldade de concentração. Eu não conheço o histórico dessa mãe e dessa família, mas a orientação imediata que eu dou a sensação que eu tenho é que essa criança é super protegida, né? Essa criança tá ali, como eu fiz com o meu filho mais velho, dentro de uma redoma, né? Esse menino se coloca dentro da sua casa, né? E é uma curiosidade de ver o mundo lá fora, mas será que o mundo será que o mundo é seguro, né? Ou ele é hostil? Eu prefiro ficar aqui quietinho, né? E aí ele não sabe lidar com a raiva, como eu disse. Uma criança que não sabe ter a tristeza saudável, a harmonia, é uma criança que vai acumulando e aí, de repente, no momento de derrubar o meu suco, a criança explode. Ela não sabe responder, é uma criança extremamente reativa. O carro ali trazendo uma simbologia. Aí do lado ele desenhou a casa do caseiro, ela falou. E do lado o carro empoeirado, ela até disse, né? Trazendo a simbologia de condução da vida, né? Geralmente são os pais que conduzem o filho para a vida. Mas geralmente é o pai que empurra a criança para fora, que traz a coragem. Então, olhando para essa imagem, me dá a sensação de que é uma criança muito protegida pela mamãe, né? E agora que está entrando no segundo setênio, isto é, né, nos 7 anos, é o momento do papai entrar em ação e colocar essa força aí para a criança seguir a vida, né? É isso que esse desenho diz, né? Essa criança precisa ter contato com a natureza, se movimentar para conseguir lidar com as suas dificuldades respiratórias, de concentração e saber responder e não reagir, né, quando contrariado, tá bom? Vou pegar outro aqui. Essa mamãe me mandou semana passada. É uma menina de 6 anos. A queixa da mãe é: menina irritada, medos excessivos, acorda à noite com medo, né? E aí ela fez esse desenho. Eu bati o olho nesse desenho, eu falei, nossa, uau. Ah, é seu filho, Jaque? Eu sou a mãe dele, realmente faz sentido tudo. Minha querida, Então, é o momento agora do papai, né, entrar em ação. Leve esta criança. Deixa eu pegar um bonequinho aqui. Querida, estamos juntas. Ele é filho único? Eu não me lembro se a gente falou sobre isso, né? Leve esta criatura para o papai, né? É o papai que impulsiona e coloca a criança aí para a vida, tá bom? Inclusive responder com raiva, ele fala, culpa sua, bravíssimo com coisas super simples. E ele é filho único. É isso mesmo. O desenho é uma forma da criança se comunicar e ele revela o que está acontecendo ali no inconsciente da família. É impossível analisar um desenho, gente. É impossível ver um desenho sem perceber o que está acontecendo ali no contexto, né? Porque tem muita história. E isso eu faço de uma maneira bem superficial nos stories e nas lives. Nos atendimentos e nos cursos, as alunas aprendem de uma maneira muito profunda. Mas eu tenho certeza já que com essa orientação você já vai mudar sua postura para o filhote conseguir, né, entrar em contato com a vida. Um beijo. Vamos para essa menininha, então, que é irritada, tem medos excessivos, acorda à noite com medo. Ressentida com coisas que já passaram. Muito interessante. Bom, ela se desenha no centro da folha, né? Isso é bom, isso é bacana, é importante. Mas ela desenha irmãos que ela ainda não teve, né? E aí a mamãe me escreveu que teve um aborto quando ela tinha 1 ano e 3 meses. Então, a menininha não sabia. E no dia do desenho, que a menininha desenhou, ela estava grávida, mas a menininha ainda não sabia. E a menininha desenha ali claramente os irmãozinhos, né? O irmãozinho, o aborto, né? E o bebezinho que estava na barriga da mamãe, né? O bebezinho que está para chegar aí, tá?
Então, o que que chama muita atenção? Olha o tamanho do pescoço que essa menininha desenhou, né? Então, o pescoço traz essa questão da comunicação, ou falta a comunicação, né? Muito provavelmente essa menina precisa saber de algumas coisas que de repente a mamãe está escondendo, não sei, é uma percepção que me dá, porque o papai tem o pescoço um pouquinho menor, né? Ela traz muito isso e não tem muitos braços, né? Então me dá essa percepção de ausência de conexão mesmo, de tato, assim, de contato, sabe? De pegar a criança e apertar e ter uma conexão maior física mesmo com a criança, sabe? Tá? Ela inclui no coração dela os irmãozinhos, né? E possivelmente essa questão de ressentimento com coisas que passaram, né? Como a própria mamãe escreveu, é essa relação. Eu sei o que está acontecendo na família, né? Mas eu fico conectada com esse passado, né? E pode ser uma história, né? Qual foi a condição que a mamãe perdeu, a gestação? O que estavam passando na família, como que estava o relacionamento da mãe com o pai, da mãe com a própria mãe, da mãe com a sogra, né? Como é que estava esse contexto e ela conectada com tudo isso. E aí realmente não consegue ter um sono tranquilo, não consegue fluir, não consegue né, lidar com os desafios da vida. Ela ainda representa nuvens escuras, né? Ela pintou de cinza as nuvens, né? Trazendo essa percepção aí dessa preocupação realmente excessiva, né? Como se fosse, se ela estivesse avistando, né, uma tempestade aí familiar. Mas acima ela coloca um céu azul, né? Ainda representando essa questão da comunicação e de que tudo ficará bem, né? Depois perto do sol. O sol é a presença geralmente, né, traz essa presença da força masculina, né, dessa conexão com esse calor e de que tudo também ficará bem. A orientação que eu dou para essa mamãe né, observar o que estava acontecendo no momento, né, que teve esse aborto quando ela tinha 1 ano e 3 meses. Qual era o contexto ali, né, e de repente procurar ajuda profissional para conseguir olhar além dos sintomas, né. Achei bem curioso, bem interessante esse caso. Certo, meus amores? Quarta-feira terá, mas teremos uma live exclusiva com o Inácio, o meu parceiro querido da faculdade. Vamos falar de mindset de crescimento para terapeutas. Quero trazer também mais análises nos stories também, para que a gente compartilhe esse conhecimento, cresça e tenhamos uma vida muito mais consciente e leve para as crianças. É fundamental hoje em dia nós termos outros conhecimentos que vão além, né, simplesmente da minha área de atuação, porque se eu trabalho com criança, eu preciso ajudá-la de modo sistêmico, de modo integral. Se eu sou mãe, né, e num momento de confusão em casa, eu preciso entender de inteligência emocional, eu preciso fazer psicologia em casa, né? A minha avó que usa uma expressão assim, fulano não tem psicologia. Acho tão engraçado. Fulano não tem psicologia para lidar com a criança, né? É muito sábio dizer isso, porque nós somos pessoas e temos que entender de pessoas. É muito importante isso. Um beijo, meus amores. Agora que eu vou ver o que vocês escreveram, tá bom? Nossa, tá muito lá pra trás, porque eu vi que teve muitas perguntas. A Poli diz, um beijo, Poli. Tia Bia, meu filho mais velho teve bronquite com 4 meses. Quando ele completou 2 anos, eu mudei de casa e ele nunca mais teve crises. Olha que interessante. Poli, pode ser sim uma questão energética da casa, pode ser o clima, né? Não sei se você mudou de cidade, né? Mas se você for para uma cidade mais quente, isso também interfere, ou pode ser apenas o clima, né? A questão ambiental da casa, a criança acaba sentindo, né? Histórias que ficam presas ali também. Isso pode acontecer. Aconteceu com a minha filha. Nós nos mudamos de cidade, viemos para cá. Ela já estava mais sem crises em São Roque, né? Mas nós viemos para Sorocaba, uma cidade mais quente, realmente, nossas crises sumiram. Aí ela teve um contato ali com uma tristezinha, que deflagrou a questão da irmãzinha, ela ficou ruinzinha de novo, ficou muito ruinzinha mesmo, tem uns 15 dias, e vamos em frente, né? Criança é assim mesmo.
Mateus fica congestionado com frequência, dorme mal, tem seletividade alimentar, resiste para dormir, tanto para comer. Precisa identificar também a causa, né, dessa congestão nasal. Né, se ele tem adenoide, se ele tem alergia, se ele tem intolerância, né, precisa identificar. Se ele já está com adenoide hipertrófica, realmente precisa identificar. Xixi na cama, bronquite asmática e escape xixi na cama. Pois é, né? Existe uma relação dentro da medicina chinesa que o elemento metal, né, que é que é o elemento que se relaciona, que se vincula com os pulmões, né, e com a tristeza, eles que fazem essa transição, que geram energia para o elemento água, que é o medo, né? Que aí faz com que a criança não consiga segurar o xixi. Aí teria que olhar, né? É uma criança muito preocupada, né? Porque o que vem antes, né, do metal é a preocupação, né? É a grande mãe ali do metal, é a preocupação, elemento terra. É uma criança que fica preocupada com coisa que não é de criança. É uma criança que tem a mente confusa. É uma criança que não consegue se conectar com aqui e com agora. É uma criança que se mexe muito, né, e não consegue focar. Né, precisava olhar além dos sintomas de modo específico. Outra, escape de xixi e asma. E as outras eu já tinha visto. Vai ter análise do desenho que você postou nos seus stories. Rosa, esse desenho é da sua filha, não é, querida? Só me responde isso, querida, porque eu falei que eu ia analisar, mas eu separei de várias mães super interessantes. E eu lembro que eu falei com você que eu iria analisar ao vivo. Mas só me responde, porque eu falo com muita gente. Não é, então eu vou analisar agora, porque tá aqui então. Deixa eu ver. Não está. Ai, meu Deus, mas eu vou analisar nos stories. Pode ficar tranquila, eu não esqueci da sua filhota, não. Eu achei que era dela agora, tá? Pode ficar bem tranquila. Um beijo pra vocês. Quarta-feira, mesmo bate local, mesmo bate horário, com o Inácio. Vai ser uma alegria compartilhar os nossos conhecimentos com vocês. Vamos falar também de mindset, né, de crescimento para profissionais da área da saúde e da educação. Um beijo grande.